Salmo 139. E acompanhe a leitura desse texto, por favor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, e me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo o perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não é soberbo, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra mim se levantam, ou os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Este salmo é um salmo de Davi, e o salmista, neste salmo, reflete um relacionamento pessoal com Deus. Ele fala diversas vezes, na primeira pessoa, eu, meu, minha, me. Ele demonstra que ele não está falando de um Deus que tem relacionamento com outras pessoas, embora tenha também, mas é um Deus que tem relacionamento pessoal com ele. Por isso ele se refere dizendo: Senhor, tu me sondas, me conheces, sabe quando me assento, sabe quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Ele demonstra o relacionamento pessoal de Deus, e depois então ele vai descrever que esse Deus tem conhecimento de todas as coisas. Em teologia nós chamamos isso de onisciência, né? Ou seja, um Deus que tem todo o conhecimento. E ele então diz assim: o Senhor sabe. Deus é infinito em relação ao conhecimento.
Não existe nada que Deus não saiba. Mas, mais do que isso, qualquer fonte de conhecimento vem de Deus. Não há nenhum conhecimento que não tenha origem em Deus. E aí você pode me perguntar: pastor, mas quando um ateu se levanta e diz não crer, não aceitar a existência de Deus, ele está usando o conhecimento que vem de Deus? Sim, o conhecimento da consciência dele. Um dia ele foi alfabetizado porque alguém me ensinou. Um dia ele foi instruído porque alguém me ensinou. E essa pessoa que o ensinou recebeu de alguém. E se nós buscarmos essa origem, a origem vem de Deus. Deus conhece, percebe, sabe. Deus tem todo o conhecimento. A palavra que nós podemos dizer para definir essa característica de Deus é: Deus tem conhecimento de todas as coisas. Primeiro porque Ele fez cada uma delas. E aí você pode pensar assim: pastor, mas e as coisas novas criadas? Dificilmente o homem consegue criar alguma coisa do nada. Ele sempre vai pegar uma coisa, misturar com outra e transformar. Essa semana o Lucas disse que estava no horário de almoço dele lá na faculdade. Eles estão fazendo umas pesquisas lá, e ele foi chamado rápido, ele e a colega, rápido lá no laboratório, porque eles tinham feito lá colocado lá os produtos e tinha dado uma reação que eles não esperavam, né? E aí tiveram que ir lá e automaticamente tiveram que limpar o laboratório todo, ajeitar tudo, né? Davi está rindo porque sabe que isso é uma coisa normal. As misturas nem sempre têm a reação que a gente espera, mas as pessoas normalmente, ao produzirem conhecimento, elas pegam alguma coisa que já existe, elas partem disto e então elas chegam a um outro lugar. Às vezes até meio que acidentalmente elas descobrem a cura de uma doença. Acidentalmente, por assim dizer, né? Está pesquisando uma coisa e encontra uma solução para outra. Isso não é incomum. Então, a origem de todo o conhecimento é o próprio Deus. Isso é o que o salmista está dizendo aqui neste salmo. Então ele diz assim: Deus tem conhecimento do tempo. Ele diz assim: sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Deus tem conhecimento, ele diz, do espaço. Nos versículos 3 e 4, o salmista diz isso. Ele diz assim: esquadrinhas, né, o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Então o salmista fala a esse respeito, e ele diz no versículo 5 e 6 que Deus nos cerca por trás e por diante. Aqui, nesse contexto do salmo, não é propriamente nos cercando para nos proteger, embora Deus faça isso. A ideia aqui é que nós estamos rodeados por todo o conhecimento de Deus. Não há nada ao nosso redor sobre o qual Deus não tenha domínio completo e absoluto. É isso que o salmista está dizendo nesse sentido. E nos 6 primeiros versículos, o salmista então apresenta este Deus onisciente, esse Deus que tem todo o conhecimento. E aí nós podemos perguntar: e Jesus? Jesus também é o Filho de Deus e ele tem todo o conhecimento. Além disso, Jesus tinha todo o poder, mas aos 12 anos de idade, quando Jesus estava no templo, ele discutia teologia com os mestres da lei. Pense numa criança de 12 anos, um adolescente, pré-adolescente, adolescente ainda de 12 anos. Por mais que ele tenha a capacidade, a habilidade, facilidade de aprender, dificilmente ele vai conseguir dominar de tal forma um assunto complexo que ele possa sentar com doutores
especialista naquilo e discutir. Ele pode sentar e aprender. Ele pode sentar e questionar. Mas ele sentar para ensinar os doutores, como Jesus estava fazendo, o texto diz que Jesus disputava com eles. Ele tinha que mostrar que Jesus não só conhecia quem estava falando, como ele estava discordando em algum sentido da forma como os mestres da lei estavam ensinando aquilo. Por quê? Porque Jesus é onisciente. Jesus, ao ser tentado pelo diabo, ele cita a palavra de Deus, ele tem o conhecimento, ele cita de forma exata, embora sabendo que Satanás estava usando de forma distorcida. Mas esse Deus que é onisciente é também onipresente. Ele está em todos os lugares. Deus é infinito em relação ao espaço. Eu li uma frase quando eu estava estudando esse texto, é muito interessante. Não é que Deus esteja em todos os lugares. Isso pode nos passar a ideia de que os lugares são maiores do que Deus. Ele é muito maior do que todo o universo. Então podemos dizer que todos os lugares estão diante dele. Não é que Deus apenas está em todos os lugares, é que Deus conhece perfeitamente todos os lugares. Na minha mente, eu penso que aos olhos de Deus, toda a existência é como se fosse um mapa numa folha. Quando você olha o mapa do globo, você tem que ficar rodando o mapa para poder, o globo, para você ver o mapa. Mas quando o mapa está estendido diante de você, você consegue ver os lugares, você consegue ter conhecimento dos lugares todos ao mesmo tempo. Eu penso que toda a existência, tudo o que já houve, o que há e o que haverá, estão como que um mapa estendido diante de Deus, e Deus controla todas as coisas. Isso é o que o salmista nos ensina no Salmo 139. Não existe 1 centímetro do universo criado que não esteja diante da face de Deus. Por mais que para nós seja difícil entender isso, porque nós somos limitados no nosso espaço. Se eu estou aqui, eu não posso estar lá atrás comendo essa pipoca que está me cheirando aqui. Vocês estão sentindo o cheiro da pipoca? Eu sei que está tendo pipoca lá atrás. Por quê? Porque eu estou sentindo o cheiro dela. Mas eu não posso estar aqui e lá comendo pipoca ao mesmo tempo. E também não devo estar aqui comendo pipoca aqui no templo agora na hora do culto, né? Mas essa pipoca está sendo preparada para a criança. Às vezes, uma das crianças vem aqui depois do culto e traz um saquinho de pipoca para mim. Mas se elas comerem toda a pipoca, se alguém for lá e comer toda a pipoca, eu vou ficar sem pipoca. Eu não estou reclamando toda pipoca, não. Eu estou só exemplificando. Eu não posso. E olha que nós estamos aqui a poucos metros da cozinha. Sei lá, 5, 6 metros da cozinha. Mas eu não tenho como estar aqui e estar lá na cozinha ao mesmo tempo. Mas Deus está aqui e Deus está lá na China. Deus está aqui e Deus está lá na África do Sul. Deus está aqui e Deus está até os confins do universo. Tudo está diante dos olhos de Deus e Ele mantém o controle sobre tudo isso. Mas mais do que isso, o salmista diz que Deus conhece cada célula, cada parte do nosso corpo. Ele diz que Deus o formou de forma maravilhosa. Ele usa o termo quando fui entretecido, né? Ou seja, eu estava sendo formado e Deus já estava ali agindo. E ele diz mais, a palavra nem me chegou ainda à boca, ou seja, é um pensamento. Deus já sabe. Alguém disse que o diabo não sabe o que você pensa, mas Deus sabe. Então, se você pensou alguma coisa e não falou, só você e Deus sabem disso. É por isso que quando você pensa alguma coisa que não deve, você deve pensar e depois mudar o pensamento, brigar contra esse pensamento e parar, porque Deus é o Deus perdoador. E Deus não vai usar nada disso contra você.
mas o diabo usa, e as pessoas usam. Quando você fala alguma coisa, as pessoas usam aquilo contra você. Deus é o Deus perdoador, é o Deus amoroso. Então o salmista mostra e ele muda as palavras relacionadas ao conhecimento para usar as palavras relacionadas ao espaço. Ele diz, onde a presença de Deus está, ou seja, Deus está em todos os lugares. Isso aqui contrasta com a ideia de deuses territoriais, que era muito comum na mitologia, né? Um Deus tinha poder sobre determinado espaço. Os deuses eram deuses de povos, deuses de nações, eram deuses que agiam, eles não podiam agir fora de um determinado espaço. Alguns judeus tiveram a sua visão de Deus distorcida. Quando eles estavam na Babilônia, eles entendiam que Deus não podia agir lá na Babilônia, e por isso eles diziam, nós não podemos cantar aqui porque nós estamos longe do templo, como se Deus agisse só no templo. Deus é Deus em qualquer lugar. Esse confrontar a ideia de deuses territoriais, né, deuses que só agem em determinados lugares, o salmista entende, explica, ensina que os olhos de Deus, o cuidado de Deus, o poder de Deus não tem limite de tempo, de espaço. Deus não tem limite no seu ser, a não ser o limite que Ele mesmo coloca para Ele. O único ser que limita Deus é o próprio Deus. Deus se limita a agir contra a sua natureza. Deus não faz alguma coisa que seja contra a natureza santa dele, mas não há impossíveis para o Senhor. É impossível ausentar-se ou fugir da face de Deus, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então a reação nossa como pecadores que somos, diante da grandeza de Deus, da santidade de Deus, da onisciência de Deus, muitas vezes é tentar escapar. Então o salmista diz assim, para onde eu fugirei? Para onde eu me ausentarei? Como eu posso fugir de Deus? E ele diz, se eu pego a minha cama, se eu bato as asas, se eu fujo, ele diz, nem o mais escuro dos lugares será suficiente para me esconder de Deus, porque os olhos de Deus estão lá. Se existir um lugar depois do fim do universo, Deus está lá. Então eu não posso fugir, eu não posso nem no tempo e nem no espaço fugir de Deus. É por isso que Agostinho de Hipona disse, eu posso não fazer tudo para a glória de Deus, mas certamente o faço na presença de Deus. É por isso que você e eu somos chamados a viver na presença e em obediência ao Senhor. Nós somos convidados a viver juntos ao Deus onisciente, onipresente, onipotente. Esse Deus quando nós temos a noção exata dele, nós vamos viver de uma forma reta, mesmo quando não estamos sendo vigiados por outras pessoas. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse assim, mas ninguém viu. Eu disse assim, a pessoa mais importante viu. E ele disse, quem? Eu disse, Deus. E Deus não precisa de testemunho. Porque se você falar comigo assim, eu fiz isso, e depois você disser para mim, não, eu não te disse isso, eu vou ficar como mentiroso. Mas Deus não precisa disso. Deus não precisa de testemunha para afirmar e confirmar a sua palavra. Deus é onisciente e onipresente. Então o seu julgamento é reto.
Nós julgamos aquilo que nós conhecemos. Por exemplo, você pega um juiz humano, um tribunal. Quantas vezes o juiz condena pessoas inocentes ou inocenta pessoas culpadas? E eu não estou aqui falando de desvio de caráter, de corrupção. Eu estou falando aqui de limitação de conhecimento. Aquilo que pode ser provado perante o juiz existe. Aquilo que não pode ser provado perante o juiz não existe. Por mais que tenha acontecido, mas não pode ser provado, não existe. Mas Deus é limitado do seu conhecimento, como nós, seres humanos, somos. Por isso o julgamento de Deus é reto. Por isso a justiça de Deus não possui qualquer desvio, nem para um lado, nem para outro. A importância de nós entendermos isso. E é por isso, meus irmãos, que foi necessário Jesus vir a este mundo e pagar a nossa dívida com Deus. Porque Deus não podia simplesmente passar uma borracha no nosso pecado. O pecado precisava ser pago. Alguém precisava pagar a dívida. Alguém precisava quitar o débito. Deus não podia simplesmente dizer: não há pecado mais. E aí então Jesus, o Cristo de Deus, o Filho de Deus Altíssimo, a segunda pessoa da Trindade, vem a esse mundo, entra nesse mundo de forma perfeita. O Espírito do Senhor fez com que Maria se achasse grávida. E então, o pecado não foi transmitido na concepção. Jesus nasceu de forma perfeita, sem pecado. Jesus viveu de forma perfeita, sem pecado. Jesus morreu de forma perfeita, sem pecado. E a morte de Jesus foi substitutiva, porque quem deveria estar lá, naquela cruz, éramos nós. Independente de quem somos, do que já fizemos, do que cremos, inevitavelmente quem deveria estar na cruz, pagando pelos nossos próprios pecados, éramos nós. E quando Jesus paga cada um dos nossos pecados, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: de forma perfeita, ele se faz sacrifício por nós. E ao se fazer sacrifício por nós, ele conquista para nós o perdão. Não é que nós mereçamos o perdão, não, é que Jesus graciosamente nos dá o perdão. Porque se nós dependêssemos dos nossos méritos, um único pecado seria suficiente para nos lançar no inferno. E Deus sabe, conhece cada um dos nossos pecados. Agora imagine você se nós tivéssemos um único pecado por dia. E se nós vivemos 50 anos, 70 anos, 80 anos, quantos pecados nós temos? Se tivéssemos um por ano. Mas nós pecamos muito mais do que isso. Mas a graça de Deus em Cristo Jesus, o Senhor, vem sobre nós quando nós cremos. O Espírito de Deus aplica em nós a verdade e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o justo juízo de Deus, lançado sobre Jesus, então nós nos apropriamos do perdão de Deus através do sacrifício de Jesus. E o Deus onisciente conhece o nosso coração, em Cristo nos perdoa, nos restaura, nos adota como filhos e nos instrui para que andemos com Ele todo o tempo.
O salmista diz, então, quando ele diz assim, tomara, versículo 19, tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homem e sangue. Parece contraditório até com os ensinamentos de Jesus, por exemplo, mas o salmista está diante de Deus, e ao observar a grandeza, a magnitude de Deus, ele diz, como alguém pode ainda se rebelar contra esse Deus? Como pode alguém ainda desobedecer a esse Deus? Como pode alguém ainda se voltar contra esse Deus? E é por isso então ele diz que tomara, Senhor, desse cabo dos perversos. E então, para que ele mesmo, o salmista chega à conclusão de que ele mesmo poderia ter algum ato ainda, algum fato, algum momento de perversidade. E ele diz então no versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista fica revoltado contra aquele que se rebela contra Deus, mas ele olha e diz assim, Senhor, pode ser que eu em algum momento, em alguma instância, em algum lugar de mim, tenha ainda alguma rebelião contra o Senhor. Sonda-me e tira de mim essa maldade e me conduza no caminho eterno. Se existisse um único homem perfeito, uma única mulher perfeita, Jesus não precisava morrer. Mas todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estávamos perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados. E Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. E é porque somos salvos pela graça de Deus que devemos ser gratos a Deus em Cristo. A nossa adoração, irmãos, não é uma adoração para nos satisfazer. Ela nos satisfaz também, mas a nossa adoração é para demonstrar a nossa gratidão a Deus, pelo que Deus é e pelo que Deus fez e faz por nós. Por isso eu concluo, eu encerro dizendo, o Deus que tem todo o conhecimento, o Deus que nos conhece muito melhor do que nós mesmos, é o Deus que em Cristo nos perdoa, nos restaura e nos transforma de inimigos em filhos amados. Fora de Jesus não há salvação. Fora de Jesus não há vida de verdade, porque Jesus eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, sejamos gratos a Deus. Sejamos felizes no Senhor. As circunstâncias podem ser difíceis muitas vezes. Os dias podem ser maus. Os momentos podem ser difíceis. Mas nós devemos olhar para o Senhor. E sabe que está acima de todos esses momentos. Confiar nele. Depender dele. E viver nele. Porque afinal de contas nós seremos recebidos por Ele, para vivermos com Ele por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos encoraje, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, nós rendemos graça ao Senhor nessa noite, pela Tua palavra, pelo privilégio de cantarmos louvores, de orarmos, de ouvirmos a Tua palavra, de lermos a Tua palavra, de sermos edificados pelo Senhor. Pedimos, aplica ao nosso coração toda a palavra do Senhor que nós recebemos aqui nessa noite, durante o tempo que cultuamos ao Senhor, e nos alimente durante todos os dias da nossa vida com a Tua palavra, para que sejamos gratos ao Senhor e obedientes ao Senhor, em nome de Jesus.